E aí, cartoleiros, vamos para penúltima rodada do Cartola, 37ª rodada. O campeonato aí chegando ao seu fim. E temos 2 rodadas aí para fazer uma boa pontuação. Na rodada anterior, fizemos 63 pontos. Não foi uma pontuação tão alta, porém não foi uma pontuação ruim, considerando o que foi a média da rodada. Então foi uma pontuação razoável. Nessa 37ª rodada, a gente tá indo com um time bem interessante. Não foge tanto assim dos mais escalados, né? Essa rodada tem algumas escolhas bem óbvias. Vamos lá, vamos a ela sem enrolação. Vou começar aqui pelo gol. O escolhido foi o Everton, goleiro do Palmeiras. O Palmeiras, jogando em casa, sofre poucos gols. Nos últimos 11 jogos em casa, o Palmeiras sofreu apenas 3 gols, o que credencia o Everton a ser nosso goleiro para a rodada, pensando em SG e até mesmo defesas difíceis. Eu não gosto de escalar só pensando em SG. A SG é um bônus. Então, o Everton vai ter possivelmente a oportunidade de fazer defesa difícil também. Esse time do Atlético Goianiense é um time até que bem organizado, se livrou há algumas rodadas aí do rebaixamento. Eu esperava até menos do Atlético Goianiense nessa temporada e acabou que, dentro das suas limitações ali, vem fazendo um bom campeonato. Falando em outras opções para goleiro, o próprio adversário aí do Palmeiras, né, o Atlético Goianiense, tem o Jean, que pensando em defesa difícil também é uma excelentíssima opção. O Jean, que ao longo do campeonato vem se mostrando um grande goleiro para defesa difícil no Cartola. Então fica aí como uma outra opção. O Thiago Volpe, acredito que seja também uma opção interessante. O São Paulo enfrenta o Botafogo já rebaixado, já não tem mais pelo que brigar no campeonato. Então acho que o Thiago Volpe também entra como uma opção interessante. Mas nesse caso pensando em SG do que em defesa difícil. Não acredito que o Botafogo vai oferecer tanta resistência ao São Paulo. Como eu disse, partindo agora para a lateral, como eu disse, o Palmeiras nos últimos 11 jogos em casa sofreu apenas 3 gols, uma defesa bem consistente. E por isso o Vina, ou melhor, o Vinha, ele vai ser nossa primeira opção aqui de lateral. O Vinha, que também é bom nos desarmes, então acredito que é uma rodada bem favorável para ele, pensando em SG e em desarmes também. Vez ou outra ele dá aquele apoio ofensivo ali com assistência. Já fez gol também em algumas partidas. Então acredito que o Vinha seja até uma unanimidade na lateral. Segunda opção aqui de lateral, vou de Reinaldo do São Paulo, justamente porque o Botafogo não briga por mais nada, como eu falei aqui anteriormente. Acredito que tem tudo para o Reinaldo garantir o SG. Reinaldo vinha sendo batedor de pênalti do São Paulo. Na sexta-feira teve jogo, São Paulo e Palmeiras. Houve o pênalti, o Luciano bateu. Aí eu não sei se o Luciano vai passar a ser o cobrador de pênalti do São Paulo ou se foi só aquela vez mesmo. Mas seja como for, o Reinaldo, excelente opção. Nas laterais ainda, outras opções que eu acho interessante, caso jogue o Mike do Palmeiras. A defesa toda do Palmeiras, né? É bem interessante para a rodada. Quem escolher ali vai estar bem servido. Tem o Guilherme Arana do Atlético Mineiro,
Atlético Mineiro que vai enfrentar o Sport. A Guilherme Arana é excelente opção. O Sport tem o pior ataque, né? Então, então torna-se uma excelente opção. O Sport, quando joga em casa, tem o pior ataque. Partindo agora aqui para a defesa. Primeira opção aqui, Arboleda. Eu vou fazer essa dobra defensiva do São Paulo. E vou fechar com Arboleda aqui, pensando justamente no SG. Acredito que Botafogo, por não ter mais nada a brigar no campeonato, não vai fazer gol. Então é esperar que o Arboleda garanta o SG. E quem sabe até um golzinho de cabeça. É mais difícil, mas não é improvável também. Para fechar aqui a dupla de zaga, vou de Júnior Alonso. O Sport jogando em casa, o pior ataque da competição. O Atlético Mineiro não tem uma defesa confiável, né? A gente sabe aí que o Atlético tem ramelado até no campeonato, né? Esperava-se mais do Atlético Mineiro. Mas para essa rodada, creio que o Júnior Alonso tem a chance de garantir SG. E quem sabe aí uns 2 ou 3 desarmes na partida. De zagueiro, outras opções. O Gustavo Gomes, do Palmeiras, excelente opção. O Luan, também do Palmeiras, acredito que seja outra boa opção. Para quem não quiser ir de Arboleda, tem a opção também do Bruno Alves, que eu acho uma opção tão boa quanto o Arboleda. Acredito que essas sejam as principais opções, né? As opções com mais probabilidade de não sofrer gols. Partindo agora para o meio de campo. Unanimidade, Arrascaeta. Ele que vem sempre aí fazendo seus 5, 6 pontos. Numa rodada que ele estiver inspirado, certamente ele vai passar dos 10 pontos. Esse é um jogo que o Arrascaeta deve jogar muito. Um confronto direto aí de líder e vice-líder. Na briga aí do título brasileiro, essa rodada é de suma importância para o Flamengo. Se o Flamengo vencer, vai para a última rodada do campeonato precisando apenas vencer a partida para ser campeão. Em contrapartida, se o Internacional vence o jogo de hoje, ou melhor, vence o jogo desse fim de semana, o Internacional se sagra campeão. Então, para o Flamengo não resta alternativa nenhuma senão a vitória. Em caso de empate, a decisão vai para o último jogo, mas aí no caso o Flamengo já não dependeria apenas de si próprio, dependeria aí do tropeço do Internacional. Então, pensando aí pela necessidade do jogo, é a Arrascaeta neles. Segunda opção aqui no meio de campo, tô fechando aqui com o Tietê. O Tietê, nos últimos 3 jogos que ele atuou, jogando fora de casa, ele marcou gols. Então ele vem de uma sequência interessante. Por isso, considerando a sequência dele fora de casa nos últimos 3 jogos que ele atuou, e considerando também a fragilidade do adversário, acredito que o Tietê tem tudo para ir bem na rodada. E fechando aqui meio de campo, Vina, do Ceará. Nem precisa falar muita coisa do Vina, né? O Ceará encara o Coritiba, fora de casa. Coritiba também aí rebaixado. Então o Vina, excelente opção, pensando em gol, pensando em assistência. Então, meio complicado deixar ele de fora. No meio de campo, ainda vejo outras opções interessantes. Rafael Veiga, Jean-Pierre, Nenê. Acho que são opções que vale a pena também ficar de olho. Agora vamos partindo para o ataque. O ataque aqui, primeira opção estou indo de Claudinho. Claudinho, meu capitão. O Claudinho é um tipo de jogador que lembra bastante o Marinho, no sentido de que
ele pontua também, faz seus pontos, ainda que ele não faça gol, ainda que não dê assistência, ele costuma pontuar legal ainda assim. Mas acredito que essa partida do Red Bull Bragantino diante do Goiás é uma partida favorável para o Claudinho. Ele que está brigando aí pela artilharia do campeonato. Acredito que vai sair gol do Claudinho. Acredito que tem tudo para ele fazer aí acima dos 10 pontos. Segunda opção no ataque, Gabriel. O Gabi, né? Como ele quer ser chamado aí agora. A escolha dele se justifica também, né? Até pegando o mesmo argumento lá da escolha do Arrascaeta, a necessidade da vitória. E o Gabriel tem feito gols. O Flamengo é mais time do que o Internacional. Então, acredito que o Gabriel tem tudo para deixar o gol dele. Pelo menos um. Menos que isso aí, certamente vou ficar decepcionado. Acredito muito aí no gol do Gabriel. Pelo menos um. E agora para fechar o ataque, Luciano do São Paulo. Luciano, principal homem-gol aí da equipe. O Brenner se foi, Luciano ficou. Então é a referência máxima do ataque tricolor. Acredito no gol do Luciano. Pelo menos um. Menos que um gol e menos que 10 pontos da parte do Luciano. Eu nem comemoro. Outras opções no ataque, que até eu lamento muito de deixar de fora, mas dessa vez eu vou sacrificar ele. Marinho, de Marinho, ele uma dispensa também comentários. É até triste deixar ele de fora, pra falar a verdade. Mas o Santos encara o Fluminense vem bem no campeonato. Acredito que o duelo do Santos com o Fluminense vai ser um duelo difícil. Pode pintar vitória aí para qualquer um dos lados. Mas o Marinho é excelentíssima opção para a rodada. É o jogador mais escalado, é o capitão mais escalado da rodada. Então o risco de deixar ele de fora é muito grande. E eu tô até aqui assumindo o risco. É uma excelente opção para capitão. E falando nisso, outras opções de capitão aí que eu vejo, acredito no Arrascaeta como boa opção para capitão. Acredito no Vina como boa opção para capitão também. O próprio Luciano também vejo como uma boa opção para capitão. Então, para essa rodada, tem bastante opção bacana. Acredito que para ataque essas são as melhores opções. Para quem quiser arriscar um pouco mais, aí liga tiro curto, tem a opção do Gustavo Mosquito, eu acho que é uma opção interessante para a rodada. O Renato Kaiser também, eu acho que pode ser uma aposta aí que está correndo por fora. Ninguém está de olho nele, então acho que é uma opção para quem quiser arriscar muito mesmo. Dá para observar que é interessante. Para fechar o time aqui, pessoal, eu vou do técnico Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras. Acredito que o Palmeiras deve vencer sua partida e não levar gol. Então por isso que o Abel é uma opção que eu acho bem interessante. O técnico do São Paulo também acho uma outra opção interessante para a rodada. E vejo essas opções aí como as melhores opções. Pensando em vitória da equipe sem sofrer gols. O time ficou custando aqui, pessoal, 140 cartoletas. Praticamente usamos aí tudo que tínhamos. O Palmeiras, ele tá bem indefinido. Ele jogou ontem, né? Jogou na sexta-feira. E possivelmente deve poupar jogadores nessa rodada. Eu vou ficar de olho nas notícias até o fechamento do mercado. Caso haja alteração,
será dentro daquilo que eu citei. Eu estou bastante atento às notícias do Palmeiras. Pode pintar alguma alteração. Tem outras opções que eu acho interessante no Palmeiras, né? Rafael Veiga, o Rony, o Luiz Adriano, o Gustavo Gomes. Então, para essa rodada, o Palmeiras seria excelentíssima opção se não fosse as indefinições. Né? Como a gente não sabe ainda quem vai entrar em campo, né? Devido ao desgaste do jogo de ontem, então é bom ficar atento. Se pintar alguma alteração, e eu imagino que vai pintar alteração, porque ainda estou meio pensativo em algumas posições, né? Por exemplo, o Marinho, acho complicado deixar de fora, mas a base do time é essa. Eu não vou trocar o Vina, certeza, não vou trocar o Arrascaeta, o Claudinho vai estar no time com certeza, o Reinaldo também. Então, se pintar alguma mudança, vai ser dentro daquilo que eu citei aqui no decorrer do vídeo. Para fechar, pessoal, peço para vocês rapidamente aí se inscrevam no canal, é bem rápido, deixa o like e, se possível, compartilhe. É nóis, boa rodada a todos e até a próxima. Valeu!